Criador abençoe você e sua casa, aqui Rogério Canova, eu e minha esposa Mariane. Olá, Criador abençoe todos vocês. Espero que você esteja desfrutando de saúde física e emocional. Vamos dar continuidade à quinta parte, tempo profético. Você vai entender o que nesse vídeo? 70 semanas de Daniel, como entender dia, mês, estação, ano, septênio e jubileu. Como entender a nossa geração no cumprimento dos tempos proféticos mencionados por Enoque, cujo último vídeo falamos sobre a 7ª semana profética de Enoque. Então nessa quinta parte você não pode perder, ela está extraordinária e você vai entender muitíssimo ao ponto de olhar qualquer pessoa explicando sobre profecia. Você vai perceber se a pessoa estará sendo, assim diz a Escritura, ou estará usando teologia ou rabinismo ou algo parecido, ou desvirtuando a Escritura como está. Então, além disso, você vai encontrar os outros vídeos, você vai encontrar lá no nosso canal. Nosso canal está aqui. Os outros vídeos você vai encontrar no nosso canal. A parte 4, a parte terceira, a terceira parte você vai encontrar a segunda e a primeira. Se você não for inscrito, se inscreva. Aqui nós temos o sino de notificações para que você seja notificado quando mandarmos um vídeo. Se quiser participar do nosso grupo do Telegram, está aqui. E do WhatsApp à direita aqui também. Lá nós postamos as nossas experiências pessoais para você poder acompanhar a veracidade dos fatos e dos vídeos que nós postamos aqui no canal também. Voltando ao assunto, nós vamos fechar aqui o canal e vamos abrir para o PowerPoint. Nós queremos começar finalizando a 7ª semana para que você compreenda quando entrarmos na 8ª. O que aconteceria nessa 7ª semana, Mariane? No final da 7ª desta semana serão escolhidos os eleitos como testemunhas da verdade da planta de justiça eterna. Lhes será dada sabedoria e conhecimento por setuplicado. Para eles executado o juízo, arrancarão da raiz as causas da violência e nela a obra da falsidade. A 7ª semana tem cumprimento em Daniel, capítulo 9, verso 24. O que está escrito, Mariane? 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, trazer justiça eterna, selar a visão e a profecia e para ungir o Santíssimo. Essa geração, na 7ª semana profética No de final da 7ª semana, essa geração iria ser eleita como testemunha da verdade e da planta de justiça eterna. Como que nós entendemos esses aspectos? Porque a teologia não explica tão diretamente. Nós vamos mostrar para você nesse vídeo e você vai compreender exatamente como observar esse tempo profético. Não tem como fugir de aprender, de perceber os ciclos do Criador. Todas as profecias mencionadas por ele usa o seu ciclo de tempo. E o que está escrito em Gênesis, Mariane, do 1 ao 5? no princípio o Criador criou o céu e a terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, o Espírito do Criador pairava, adejava sobre a face das águas. O Criador disse, haja luz e houve luz. O Criador viu que a luz era boa. O Criador fez separação entre a luz e as trevas. O Criador chamou luz dia, trevas chamou noite. Houve anoitecer e houve manhã, dia primeiro. Tudo isso ele fez no dia 1º, como está descrito aqui no livro de Jubileus, capítulo 2. A Mariane vai fazer a leitura do 2 até o 3º. Escreve que no primeiro dia criou os céus que estão no alto, a terra, as águas e todo o espírito que estaria na sua presença, os anjos da face, os anjos da santidade, os anjos do espírito do fogo, os do espírito do vento, das nuvens para as trevas,
o granizo e a neve, os anjos dos abismos, os trovões e dos raios, os anjos dos espíritos do gelo, do forte calor, da estação das chuvas, da primavera, do verão e do outono, os anjos de todos os espíritos reunidos que estão no céu e na terra e todos os abismos, as trevas, a luz, a alva e a noite, os quais ele preparou com a sabedoria do seu coração. E então vemos a sua obra, bendizemo-lo e magnificamos sua presença por toda a sua obra, pois no primeiro dia tinha feito 7 grandes obras. 7 grandes obras dentro do primeiro dia. Então, invariavelmente, você não vai poder retirar a luz, a alva, a noite, as trevas de um dia. É impossível, porque dentro do ciclo do Criador, ele não separa. Então, nós não podemos também. Então, na verdade, dentro da Escritura fala que ele fez separação entre a luz e as trevas. Porém, essa separação é para o governo dos luzeiros, que vai achar depois no 4º dia da semana. A gente vai ver detalhe no 4º dia da semana, ok? Eles estão dentro de um ciclo. Tanto a escuridão quanto a luz estão dentro de um ciclo completo. Exatamente. Terceira leitura, o que nós encontramos em Gênesis 14 ao 16. O Criador disse: haja luminares no firmamento do céu para haver separação entre o dia e a noite. Sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos. Sejam para luminares no firmamento do céu, para iluminar a terra, assim foi. O Criador fez os 2 grandes luminares, luminar maior para governar o dia, luminar menor para governar a noite, as estrelas. Então, como já mencionamos aqui, essas são as formas de observar todo o tempo do Criador. Aqui nós temos dia, mês, ano e a experiência que a Mariane tem tido juntamente com a nossa família aqui, por trabalho dela, por observação diária e incansável dela, é o que nós temos a apresentar do primeiro mês do ano, agora atual, até o 9º mês do ano do calendário do Criador. Então, por volta das 7h30, 7h40 da manhã, eu tenho observado a chegada das cabeças dos meses. Então, quando chega uma cabeça de um mês, eu vou lá fotografar a posição solar. De acordo com a marcação que nós fizemos aqui, nós fizemos uma marcação em concreto no chão para ver o deslocamento do Sol e também a sombra que ele faz no decorrer dos 12 meses do ano, através de um poste, ok? Então, um poste simples que nós temos aqui no sítio, escolhemos ele para poder fazer, ser um instrumento, né, para observação, de acordo com as sombras solares e a posição do Sol também. Então, na cabeça do primeiro mês, nós encontramos o luminar solar, a circunferência dele está aí, nessa parte de cima, aí à esquerda aí da tela. Nós vemos um número 4 dentro da circunferência solar, ok? Número 4 significa que ele está dentro do 4º portão. Então, o primeiro mês, o Sol se encontra no 4º portão. Ele faz uma viagem até o 2º mês do 4 para o 5º portão. Então, quando ele chega na cabeça do 2º mês, ele está dentro do 5º portão. Ele faz uma viagem até ao 3º mês do calendário. E dentro do 3º mês, ele se encontra dentro do 6º portão. Então, do 5º até o 6º, ok? Ele se encontra do 2º ao 3º mês, do 5º ao 6º portão. Do 6º portão, ele faz uma viagem, ok? Ele vai se encontrar ao 4º mês do calendário. Cabeça do 4º mês, ele se encontra dentro do 6º portão também. Por quê? Porque dentro do 3º mês do calendário, no final do 3º mês, acontece uma transição de estação e ele precisa voltar. Então, a partir do dia 1 do 4 é a ponto de partida, né, para ele poder estar voltando para o centro dos hemisférios novamente. Completado, okay? 91 dias. Exato. Uma estação completa, ok? Uma estação completa. Então, do 6º portão, ele caminha para 5º portão. Antes disso, Mariane, se nós formos observar, uma prova disso seria o cruzeiro, né? Que durante esse período todo, na verdade, se nós formos fazer a observação aqui detalhada, né,
nós vamos observar o cruzeiro se movimentando. Então, durante esse período todo, e em relógio, né, em forma de reloginho, o cruzeiro ele vai sair daqui e ele vai girando, né, a pontinha dele está voltada para a esquerda. Isso, quando é no 1 do 1, o cruzeiro está deitado. Mostra aí, Rogério. Isso. Cruzeiro deitado. Deitadinho, Isso. com a pontinha. Aqui é outono, mas lá no hemisfério norte é primavera. Exatamente. E o calendário do Criador é a partir do hemisfério norte, ok? Exato. É a partir do Oriente Médio. Então, okay? durante esses 91 dias, ele vai movimentar-se em si mesmo, em volta de si mesmo, no horizonte ao escurecer, até ele ficar em pezinho, que vai ser o inverno aqui no hemisfério sul. A marcação do Cruzeiro do Sul é na primeira hora noturna, ou seja, deu o crepúsculo da tarde, anoiteceu, olhemos para o sul, aqui no nosso hemisfério sul, porque o Cruzeiro do Sul faz parte do hemisfério sul, ele é uma constelação de destaque para cá, ok? Então aqui a gente observa a mudança dele a cada estação. Então quando ele está em pé, é inverno aqui, porém é verão, ok? Lá no hemisfério norte. Então no início do solstício, Isso. ele vai estar em pezinho, porque é o início do inverno aqui para nós. Isso, início do inverno e aqui. agora a Mariane vai dar sequência aqui, na projeção nós já mostramos aqui do lado. Isso, então ele segue agora dentro do solstício, da contagem da próxima estação. Do 6º mês ele retorna para o 5º portão, ok? 5º portão, então, ele está dentro do 5º mês do calendário. Cabeça do 5º mês, ele está dentro do 5º portão. Ele segue viagem do 5º para o 4º portão novamente, ao centro dos hemisférios. Então, vocês podem ver aí que no mês 6, cabeça do mês 6, ele está dentro do 4º portão. Então, mas ele chega ao centro dos hemisférios, mas ele não está alinhado atrás do poste. Não, é porque existe um espaço aí que indica aonde é o centro dos hemisférios. Esse ano mesmo, por exemplo, quando ele chegou no 4º portão, que é o 6º mês do calendário, quando ele estava já adentrado esse 6º mês, eu já percebi a movimentação dos animais aqui, porque estava indicando que a primavera estava chegando aqui para nós. Exato. Ok? Então tá, ou seja, o 7º mês estava para chegar. Então, do 4º portão, ele faz uma viagem ao 3º portão, equivalente ao 7º mês do calendário, ok? Marcando aí coisas extraordinárias dentro desse 7º mês. E o início? E aqui, aqui do lado. Isso. Para nós é primavera, mas para o hemisfério norte é outono. 7º mês equivalente ao outono. Você vai poder observar, depende de onde você estiver, no baixo horizonte. Baixo horizonte. Aqui, gente, ele tá bem baixo horizonte. Isso, você vai perceber o cruzeiro já deitadinho com sua ponta voltada para a direita. E ele vai passando os 91 dias de novo, deitando. Quando chega o verão, ele já está de ponta cabeça, que não é o caso aqui por enquanto. Não, né, do 3º portão, ele segue para o 2º portão, equivalente ao 8º mês do calendário do Criador. Vocês percebem que ele já se deslocou aí, né? Pro lado da direita também. Então ele se deslocou para o lado da direita, e do 2º portão ele segue para o 1º portão, marcando assim o 9º mês do calendário. Por que você parou no 9º mês do calendário? Porque são 12 meses, porque nós estamos dentro do 9º mês. Hoje, por exemplo, é dia 8/9, ok? Do 9º mês do calendário. E nós estando dentro do 9º mês, ainda falta 3 meses para findar o ano. E eu ainda não tenho o registro para poder fazer as colagenzinhas, então vai ficar mais para frente, né, esta observação. Anos, né? Tem um dos outros anos, mas para esse ano específico não tenho. Então, mais para frente a gente traz para você aqui os 12 meses completos do ano, ok? Mariane vai fazer um resumo aqui dos portais para você compreender como que é a entrada e a saída do Sol. Isso. Então, quando o Sol está no centro dos hemisférios, ele vai estar dentro do 1º mês, dentro do 6º mês, dentro do 7º mês e dentro do 12º mês. Mas por quê? Porque do 12º mês pro 1º mês, ok? Aqui no mês 12, ele vai estar dentro do 3º portão, ok? Então, aqui existe uma transição de estação, ok? Do mês 12 pro mês 1.
Ele está bem próximo aqui do mês 12, ele já está bem próximo do centro dos hemisférios. Então aqui acontece o equinócio. Aqui nessa linha preta aqui, ó, que está cortando esse gráfico aqui ao meio, é um equinócio, ok? Aqui desse lado nós temos o equinócio de outono, e aqui nós temos o equinócio de primavera. E aqui nós vemos o primeiro mês. Só para facilitar, no marco aqui, os equinócios só acontecem centralizados no marco. Mas quando o Sol está aproximando ao centro, já está em transição de estação. Isso. Para então, ficar fácil a compreensão. Porque aí, como é que vocês sabem que entrou e saiu de tal portão? Porque o livro de Enoque menciona os portões. Isso. E ao observar os equinócios e os solstícios, nós observamos se exatamente o livro de Enoque está certo ou não. Isso, então ele entrou aqui no primeiro mês, né? Aqui estão também as constelações aqui juntamente com os meses, Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Então ele sai aqui de Peixes, entra em Áries, aqui aconteceu um equinócio, e ele segue primeiro, segundo, terceiro mês. No final do terceiro mês, acontece aqui uma transição para o quarto, então acontece um solstício, aqui solstício de verão, de acordo com o hemisfério norte, tá, gente? De acordo com o Oriente Médio lá, aqui é solstício de verão, para nós aqui é inverno, mas aqui é verão, ok? Então acontece o solstício de verão, aqui o Sol ele está se localizado no Trópico de Câncer, ok? Ali leste-norte mais ou menos, tá? Bem ao extremo aqui no leste-norte. Então, chegou no quarto mês, aonde está marcando aqui um solstício, ele caminha do quarto, quinto, sexto. Chegou no sexto mês, constelação de Virgem, ele entra dentro do quarto portão. É o mês que vai acontecer a transição de estação. Está bem próximo ao centro dos hemisférios. Então, aqui do sexto para o sétimo acontece uma transição de estação. Entrando no sétimo mês, ele novamente está no terceiro portão. Por isso que no livro de Enoque ele dá ênfase ao quarto e ao terceiro portão, sendo esses dois portões os portões centralizados, ou seja, os portões que estão ao centro dos hemisférios, ok? Do sétimo portão ele entra, passa o mês 7, 8, 9. Chegando no mês 9, constelação de Sagitário, ele está dentro do primeiro portão, juntamente com o mês 10, também dentro do primeiro portão. Aqui acontece um solstício de inverno. Inverno no hemisfério norte, porém é verão no hemisfério sul, porque aqui ele estará no Trópico de Capricórnio. Ou seja, nós estamos no 9º mês do calendário, nós estamos caminhando para o verão aqui no Brasil. Mas lá no hemisfério norte, quem mora ali naquela parte do hemisfério norte, lá vai ser inverno, ok? Vai ser inverno. Então, ele está dentro do primeiro portão, e é perfeito isso aqui, tá, gente? Segue o mês 10, mês 11, mês 12, termina aqui o verão, já para iniciar a primavera no hemisfério norte e outono aqui para nós novamente. Daqui tem um outro gráficozinho aqui do lado, já comentamos isso no outro vídeo, mas aqui eu fiz questão de fazer uns círculos e umas setas. Nós vemos aqui o primeiro mês e os portões equivalentes. O primeiro mês se encontra no quarto portão e aqui o sexto mês também se encontra no quarto portão. O sétimo mês se encontra no terceiro portão e o mês 12 também encontra-se no terceiro portão. Tanto aqui, né, nessa parte aqui, primeira parte aqui, olhando aqui, né, da esquerda para a direita, tanto aqui quanto nessa ponta aqui, nós vemos aqui os meses que são centralizados e também aqui, ó, o sexto e o sétimo mês, um no quarto e outro no terceiro portão também estão centralizados. Esses aqui que estão entre esses pontos aqui que eu mostrei, são solstícios. Então, o terceiro e o quarto mês encontra-se dentro do sexto portão, ambos estão dentro do sexto portão, acontece solstício, e o 9º e o 10º mês estão dentro do primeiro portão também, aonde acontece solstícios. Compreendida essa parte, nós vamos para a compreensão de como que o Criador mostra o tempo, como que ele escreve nas tábuas celestes ou os seus mensageiros, como que eles determinam o tempo. Será que eu poderia usar qualquer calendário para determinar o tempo? Ou tem que ser o tempo que o Criador especificou? Gênesis 7, o verso 11, fala sobre Noé. Leia pra gente, Mariane. No ano 600 da vida de Noé, no mês 2º, aos 17 dias do mês,
Naquele mesmo dia se romperam todas as fontes do grande abismo e as janelas do céu se abriram. Então, de acordo com o calendário do Criador, no mês segundo, aos 17 dias do mês, por coincidência, para alguns ou não, como nós acreditamos, o que nós encontramos, Mariana, escrito aqui no capítulo 3, principalmente no verso 17, a respeito de Adão. O que está no 17, Mariana? Lê pra gente. Capítulo 3 de Jubileus. Tendo passado todos os 7 anos que ele cumpriu lá, 7 anos que Adão estava no Jardim do Éden, ok? 7 anos exatos, no segundo mês, no dia 17 do mês, veio a serpente, aproximou-se da mulher e disse: todos os frutos das árvores do jardim o Criador ordenou vos que não comesseis? Ao dar uma sentença, ao proferir uma profecia, o Criador ele vai usar o tempo determinado por ele. Não é o tempo determinado pelo Gregório, pelo Juliano, pelo calendário judaico. Não é o tempo determinado pelo calendário de ninguém. É o tempo determinado por ele, certo? E o tempo determinado por ele está em conformidade com o sol, a lua e as estrelas, queira eu ou não. É fato, consumado isso aqui, certo? Então, se você for observar, fazer a sua observação pessoal, você vai ver, nós usamos o nome das constelações aqui em grego, pessoal, para ficar fácil a compreensão. Nós sabemos que esse não é o nome delas. Enfim, mas dentro das 12 constelações, dentro dos 12 meses, dos 364 dias, da semana dada pelo Criador, do dia ciclo do Criador, do mês e das estações, dos septênios e dos jubileus. Onde está o septênio? Aqui, ó. No primeiro septênio do primeiro jubileu, Adão e a sua mulher estiveram 7 anos no jardim. Então, o septênio equivale a 7 anos, correto, Mariana? Sim. Exatamente, um septênio equivale a 7 anos. E foi esse período que Adão e Eva passou lá no Éden. Antes de caírem no pecado. Quando passou esses 7... Isso, quando completou os 7, passou os 7 anos. Exatamente. No segundo mês, então se a serpente chegou no segundo mês, então era o início de um ano. De um novo ano. Exato. Então nós acreditamos que seja o 8º ano, ok? Então no segundo mês, no dia 17, a serpente chegou e eles caíram em pecado. E exatamente na mesma data caiu o dilúvio sobre a terra. Exatamente. Aconteceu o primeiro juízo da terra. No tempo determinado pelo Criador. Isso. O que nós encontramos em Jubileus capítulo 5, Mariane, no verso 22 em diante? E Noé fez uma arca em tudo como o Criador lhe tinha ordenado, no 5º ano do 5º septênio do jubileu. Então, no primeiro septênio, com 7 anos, o pecado entrou praticamente no 8º Isso, 8º ano. O pecado entrou, certo? E no 5º septênio, após ter passado... Ou seja, 7 vezes 5. 7 ciclos Isso. de anos vezes 5, o que ocorreu? O dilúvio. Entrou, e aí entrou no 6º ano deste septênio, ou seja, do 5º septênio, no segundo mês, no início. Até o dia 16, entrou ele e todos aqueles que nós introduzimos para ele na arca. E o Criador fechou por fora no dia 17 à tarde. Isso. Fechou a porta da arca. No momento exato da transição diária. Isso. Na transição diária. No dia 16, na data 16 do segundo mês. Na transição para o dia 17, ok? O Criador fechou a porta da arca. E abriu 7 cataratas nos céus e 7 aberturas no número de 7 das fontes do grande abismo. E as cataratas começaram a fazer descer água do céu durante 40 dias e 40 noites. E as fontes do abismo faziam subir o nível da água até que todo mundo se encheu. Exato. Capítulo 6, verso 29 e 30. E assim eles são estabelecidos e assim se elevam sobre as tábuas do céu. 13 semanas, uma das quais de uma outra estação é a comemoração.
Da primeira à segunda, da segunda para a terceira, da terceira para a quarta. E formam todos os dias estabelecidos 52 semanas. E todas as semanas formam um ano completo. Exatamente. Então, se você quer chegar a um cálculo preciso, profético, você precisa de saber que o tempo do Criador existe um ciclo diário, um ciclo semanal, um ciclo mensal, um ciclo de estações, está determinado aqui, 13 semanas, uma das quais de uma outra estação. É a comemoração da primeira à segunda. Então, da segunda para a terceira, terceira para a quarta. 91 dias entre cada estação. 90 dias no dia seguinte ao terceiro, 30 ao 30 do terceiro mês, você tem a transição da estação, certo? O que mais os livros, o livro de Enoque, por exemplo, Mariane, revela, a gente já tem lido isso aqui, mas para dar sequência no conhecimento, o verso 19 de 74 e depois o 22 em diante. O Sol e as estrelas são todos os anos a tal ponto exatos que nenhum dia se adiantam ou se atrasam nas suas posições. Ao contrário, todos eles perfazem o ciclo anual de precisamente 364 dias. Aí agora vamos falar sobre a Lua, né? Não, 364 dias é o ciclo total. Isso. O ano... 22 o ano, 26. isso. O ano completa-se corretamente segundo as estações do mundo e segundo as estações do Sol, as quais têm sua origem nos portões por onde o Sol nasce e se põe pelo espaço de 30 dias. Exato. Isso. Os versos que ficou aí, 20, 21 e 22, fala sobre aliás, 21 e 22 especificamente, fala sobre o ciclo lunar, que não cabe dentro da contagem dos 364 dias, ok? A gente até mencionou isso nos vídeos posteriores. Isso. Então, dentro desse contexto todo aqui, compreendendo agora o que é um septênio, que é um jubileu, ou melhor, é um jubileu de 7 anos, né? Na verdade, o jubileu seria de 50, mas ela é um descanso a cada 7 anos da Terra, que era mencionado também. Então nós temos, além do ciclo diário, o ciclo semanal, o ciclo mensal, as estações, o septênio e o jubileu. Levíticos 25, verso 8, que diz pra gente aí, Mariana? Também contarás 7 semanas de anos, 7 vezes 7 anos, de maneira que os dias das 7 semanas de anos te serão 49 anos. E aí nós temos o jubileu. O jubileu, se você for fazer a leitura seguinte, ele é determinado assim pelo Criador. E não pela nossa concepção, e nem pela concepção de qualquer outra forma, a não ser a forma utilizada pelo Criador. Mariane fez como que chama isso aqui? Um GIF? Um GIFzinho, colocamos lá no canal e do grupo sobre a transição solar. Né? Olha só que legal que ficou. Mês a mês, do primeiro ao nono. Ao nono mês. Isso, porque paramos no nono mês porque é o mês que nós estamos, né? Isso, o deslocamento solar. Então, aí no caso ele está, no caso da esquerda para a direita, né? Porque já se passaram 3 estações, vai completar a 4ª, né? Nós estamos dentro da 3ª estação e vai iniciar a 4ª daqui a poucos dias. Você percebe então que para entender o termo profético você precisa de ter um conhecimento pessoal, uma vivência. Era o que eles tinham na época. Não dava para pegar o celular na época e digitar lá Google, quando que vai ser a estação? O início da estação, que a propósito o Google dá errado. Dá errado também. Não dava para olhar que dia é hoje. Não, ele não tinha isso, não tinha o Google, não tinha o celular. Volta lá, Rogério, para eles verem, não sei se eles perceberam a sombra. Olha a sombra, pessoal, desfoca um pouco o sol agora, olha a sombra no chão. No chão, aqui tem um marco, né, o cimento, olha o sol, a sombra no chão. Olha, isso, a sombra ela vai deslocando, é claro que com o deslocamento solar. Põe mais uma vez, olha que interessante. Ela foi para um lado e voltou para o outro, tá vendo? Isso, ela sai, é lógico que daqui, né,
O Sol vai indo para a esquerda, a sombra vai deslocando para a direita. Isso. Quando ele volta, ela vem deslocando para o centro. Isso. Quando ele vai para a direita do marco, ela desloca vem para a esquerda, esquerda. que é o que nós estamos vendo aqui atualmente. Essa sombra aqui é da lasca da cerca. Isso. E aqui nós temos a sombra do poste. Isso. Eu quero que você perceba que dentro desse contexto do Criador de tempo, é tudo exato. Nós não podemos supor, nós não podemos observar os acontecimentos atuais para tentar encaixá-los. O tempo do Criador, ele é determinado por ele e não é por nós. Não. Então, recapitulando aqui, nós averiguamos através do marco o início do ciclo anual, também do semanal, também do mensal, também das estações. Logo ele chega à esquerda, início da estação. E ele? No retorno, complementando a segunda estação do ano, quando ele vai centralizando aqui, já um pouquinho próximo, já entra a estação em que nós estamos, que seria o que nós chamamos por aqui ou melhor, aqui voltou o inverno, agora seria a primavera nossa. E quando ele terminar o extremo aqui mais um pouquinho... Chegou o verão! Chegou o verão. Chegou o verão. E ele vai retornar então. Após todo esse ciclo vezes 7, um septênio, após esse ciclo todo aqui, Adão e Eva pecaram. Isso. Após 5 ciclos desse septênio aqui, houve o dilúvio. E assim por diante. Quando o Criador vai proferir um termo profético, é assim que avalia, é assim que observa, dentro do ciclo dele, e não dentro das nossas suposições. Espero que você tenha compreendido. Nós vamos, no próximo estudo, nós vamos trazer para você aqui o início da 8ª semana profética mencionada por Enoque, mas só para compreendermos aqui, a nossa geração, ela percorre essa 7ª semana. Isso, porque ela deu início ali com os discípulos, né? Com os escolhidos, os eleitos, né? Por volta de 70 anos depois de Cristo, eu vou colocar assim para você compreender, Jerusalém é destruída, dá-se início a termina a profecia de Daniel. Na verdade é a abominação que causou a desolação em Jerusalém, né? Houve uma abominação que causou a desolação, ela ficou desolada, vazia. E agora eu tenho um povo, eu tenho apóstolos que vão testemunhar da verdade e da planta da justiça eterna. Sim. Que é o Criador em si, o seu juízo, que não tem como ter julgamento no calendário. Nós vamos julgar, um menino mora lá no Japão, nós vamos julgar ele no calendário chinês. Nunca. Camarada mora lá em Israel, hoje lá segue o calendário judaico. Nunca. O Rogério mora aqui no Brasil, e ali é o calendário gregoriano. Então eu vou marcar lá que no dia 7 de dezembro o Rogério cometeu um erro fatal na vida dele. Não funciona assim. O tempo do Criador está dentro do ciclo determinado por ele. E é por isso que os eleitos arrancarão, fizeram a execução, as causas da violência eles arrancaram, e a obra de falsidade. E é o que nós estamos fazendo aqui, trazendo clareza aos olhos aguçados para toda essa estrutura apresentada hoje dentro de termos teológicos, suposições distantes do que o Criador tem apresentado. Eu espero que você tenha compreendido. Nós vamos ficando por aqui. O Criador abençoe você e sua casa. O Criador abençoe a todos. Forte abraço. Vídeo.